e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. Aleluia. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pai, aqui está o meu coração, e aqui está o coração dos teus filhos. Pai amado, estamos nessa campanha, que possamos permanecer durante esses 12 dias para receber o que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Amém. Aceitais os irmãos. Nós queremos nessa noite também dar boas-vindas, aleluia, né? A irmã Maria da Graça, a Isadora e os seus 3 filhos, Gustavo, Miguel Lucas e o Luiz Henrique. Amém? Para nós é uma alegria imensa recebê-las aqui, aleluia, nessa noite, né? Que aqui é a casa do teu pai, e aqui todos nós seremos abençoados, e vocês sairão daqui com as mãos cheias nessa noite, amém? E vamos recebê-los com uma linda irmãos, aleluia. Nós queremos expor nessa noite o legado de Abraão, a fé e a obediência dele. Abraão é um dos personagens mais notáveis mencionado na Bíblia. Ele foi escolhido pelo Senhor para se tornar pai de uma grande nação. Aleluia. O povo hebreu, conhecido como amigo de Deus, sua vida tem sido uma inspiração para milhares de pessoas ao longo dos séculos. E também inspiração para nós, a igreja do Senhor. Aleluia. Essa mensagem de Abraão e Gênesis tem chegado até o dia de hoje aos corações que ainda não conhecem o Senhor. Vai chegar, pois já chegou no nosso coração, né? E tem nos inspirado a gente a se aproximar de Deus, para ser amigo, porque ele foi chamado amigo. E Deus, ele quer fazer amigo, ele quer inspirar a nossa vida para que possamos ser amigo dele. O homem Abraão e seus nomes. Abraão foi a primeira pessoa a ter o nome mudado. Aleluia. Abraão foi a primeira pessoa a ter o seu nome mudado diretamente por Deus. Ao nascer, seus pais se chamaram de Abrão. Seu nome para Abraão, que significa pai de multidão, né? Significa pai de multidões de nações. Então, ele mais tarde, Deus mudou o seu nome. Então, o nosso Deus, irmão, é o Deus também que mudou, aleluia, né, a nossa vida, né? Glória a Deus, mudou a vida de Abraão. Aleluia, nós temos um outro nome. A Bíblia diz que nós temos um nome escrito no livro da vida. Amém, irmão? Aleluia. Então Deus nos chamou para mudar a nossa vida, para mudar o nosso dia a dia, né? Glória a Deus, para ter um nome. Eu tinha um apelido, mas aleluia, e eu não deixei ninguém mais chamar o meu nome, eu pelo apelido. Por quê? Quando me chamavam pelo apelido, eu fazia de coisa que não ouvia. Aí eu falava, Carlos, é eu mesmo. Então, né? Aleluia. Deus muda a nossa vida, meu irmão, né? Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Sua cidade natal, Abraão, era natural de Ur, da Caldeia, da Mesopotâmia, uma região correspondente ao sul do Iraque, situado à beira do Eufrates. Os historiadores se referem a Ur como uma das mais importantes cidades da grande
civilização das Sumérios, sendo um centro onde a matemática, a astrologia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos. Então era um lugar bem sucedido, abençoado, bem desenvolvido, e ele era a terra natal dele. E a nossa terra natal, aleluia, o Brasil é a cidade de São Paulo, outros, é a cidade da Bahia, lá do Ceará, não é verdade? Não importa. Importa que nós fazemos parte de uma nação brasileira e nós somos de Deus, amém, irmão? Nós estamos numa cidade, num país próspero, numa terra próspera, aleluia, onde o povo é generoso e abençoado. A sua fé, o exemplo desse patriarca, tem motivado as pessoas a serem fiéis ao Senhor e a dependerem inteiramente dele, como Noé, Daniel, Neemias e muitos outros. Abraão superou as circunstâncias adversas, a fé em Deus. Ele experimentou uma extraordinária comunhão com o Senhor, colocando acima de sua própria vida, sua família, suas finanças e sua terra. Então ele colocou o Senhor em primeiro lugar em sua vida. A sua fé era grande em Deus, meus irmãos amados. Fé provada na confiança e demonstrada. Era uma fé provada na confiança no Senhor e demonstrada ao Deus eterno. Assim tem que ser a nossa fé. Crer significa ainda confiar profundamente no Senhor. Nós temos que crer e confiar no Senhor, independente das circunstâncias, da dificuldade da vida. Nós temos que atender o pedido do Senhor, porque Ele atendeu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu tenho uma surpresa, eu tenho uma terra, aleluia, para te dar, eu tenho uma conquista. Meu irmão, hoje é diferente daquela época, mas Deus tem conquista para você. Nós temos que conquistar o céu, porque é para lá que nós vamos. E como que nós vamos conquistar o céu? Ficando e vivendo com fé, vivendo em obediência ao Senhor. Mas também nós temos os nossos sonhos sobre essa terra. Em São Paulo, uma conquista de um terreno, uma conquista de uma casa própria, uma conquista, aleluia, nos estudos, num curso superior, uma conquista, aleluia, ao prestar o exame para o vestibular, ao prestar o exame para o concurso público, e você vai alcançar, você vai conquistar. Amém, aleluia, creio, mas nós temos que ter uma fé, confiar profundamente no Senhor. Abraão e Isaac acordaram cedo, arrumaram as coisas necessárias e partiram para Moriá. Após 3 dias de viagem, subiram a montanha. Segundo a orientação do Senhor, o filho Isaac, em sua ingenuidade, perguntava ao pai o que acontecia, uma vez que eles não levavam a oferta para o sacrifício. O filho perguntou, ele foi curioso: pai, o que você vai levar? Eu não estou vendo o senhor levando, nós estamos levando aquilo que é necessário, nós arrumamos as coisas, o que o senhor vai oferecer? O que o senhor vai oferecer? Então ele arriscou a falar. Aí, confiantemente, Abraão respondia: Deus proverá. Aleluia. Isso é viver pela fé, irmão. Amém. Deus proverá. Aleluia. Foi a resposta que ele deu para o filho. Ele estava atendendo um pedido. Abraão, dá de oferta ao teu filho. Aleluia. Irmão, tem que ter fé para oferecer a Deus o que você tem. Aleluia. E ele ofereceu, e ele falou: eu vou fazer o teu pedido, né? Mas ele foi sábio e respondeu para o filho. Nós temos que ter sabedoria para responder para os filhos, né? Aleluia. Às vezes, né, a gente tem que sobressair, tem que ter jogo de cintura para falar alguma coisa. Meu irmão amado, de exemplo para os nossos dias. Aleluia. Pois muitos dizem ter fé, mas não se dispõem a confiar, aleluia, no Senhor, né? Não se dispõe a confiar no Senhor. Então, irmão, nós temos que confiar, entregar a vida a Deus, né? É mais fácil do que, aleluia, confiar
no Senhor, entregando e fazendo aquilo que é o desejo do Senhor. Então nós precisamos, irmão, se dispor, ter uma fé, uma confiança suficientemente no Senhor. Vamos confiar no Senhor, entregar a vida a Deus é mais fácil. O difícil mesmo é confiar. Então, veja bem, a gente entrega a nossa vida, mas não confia, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Aliás, alguns chegam a admitir que confiam, mas desconfiam. Nós não podemos desconfiar de Deus. Nós temos que confiar no Senhor, né? Será que Deus vai fazer? Eu estou em dúvida. Não, nós confiamos no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele fará todas as coisas acontecer. Aleluia, não vacile na fé. Não vacile quando Deus falar com você, porque quando Deus falar com você, Ele fará. Nós não podemos desconfiar de Deus. Eu estou desconfiado de Deus, irmão. Presidente João, eu acho que Deus vai fazer. Nós não podemos desconfiar do Senhor. Nós temos que crer nele. Amém, irmão? Amém, aleluia. O Senhor, né? Fé é provada na submissão a Deus. A nossa fé é provada na submissão a Deus. O pedido de Deus é um desafio. A fé de Abraão. Ele recebe a ordem do sacrifício e só tem uma alternativa: submeter-se ao plano e propósito do Senhor, ainda que esse pudesse parecer um tanto estranho. Irmão, tem que submeter à vontade de Deus, ainda que seja um pouco estranho. Meu Deus, que pedido é esse, Deus? Né? O Senhor me deu um filho, que o Senhor me prometeu, e agora o Senhor vai matá-lo? Então nós precisamos confiar, porque o nosso Deus, aleluia, é o Deus que tem vida e vida com abundância. Amém, irmão? Ele é o Senhor. Não, a fé é provada nos resultados obtidos. A fé é provada nos resultados obtidos. Então, nós temos que ter uma experiência, né? Coloca-se no lugar de Abraão. Imagine-se na situação dele, você. Coloca-se agora no lugar de Abraão e imagine-se você no lugar dele. O que você faria se fosse nos dias de hoje? Você que conhece a palavra, que ora, que consagra, né? Que vive para Deus, que ora em casa, lê a Bíblia, que é fiel ao Senhor, né? Se coloca no lugar de Abraão. Imagine-se você no lugar dele. O que você faria? Irmão, Deus, Ele quer uma fé absoluta, meu irmão. Amém. E fé absoluta é só no Senhor. Aleluia. Uma fé absoluta. Na mente de Deus, o pai Abraão executou o filho. Na mente de Deus, o pai Abraão. Por quê? Olha só. Na mente de Deus, o pai Abraão executou o filho. Por quê? Porque Abraão falou: deixa eu levá-lo e oferecer. Já na mente de Deus. Então, na mente do Senhor funcionava desta maneira. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Grande Deus. Aleluia. No momento da execução, Deus enviou um carneiro para ser sacrificado no lugar do filho Isaac. Todos nós já conhecemos a história. Então, meu irmão, confia no Senhor, porque tem livramento na sua vida. Aleluia. Confia no Senhor. Confia. Grande Deus. Aleluia. É uma fé pura, é uma fé sobrenatural que estava na consciência de Abraão, dentro do coração dele. Já estava injetada no sangue dele. Aleluia. O quanto é importante viver para o Senhor. Aleluia. Porque Deus merece a nossa confiança. Amém, irmão? Amém. Deus merece a sua confiança nele. Aleluia. Ele é o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ao levar Deus a sério, Abraão cresceu. Olha só. Abraão, ao levar Deus a sério, Abraão cresceu. Diz em Tiago, no capítulo 1, aleluia, glórias ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Diz assim, no capítulo 1 de Tiago: graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Diz assim, meus irmãos amados,
capítulo 1, do 2 ao 4, diz assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Amém, irmão? Aleluia! Então, existe uma fé, a fé perfeita em Deus, irmão. Por que fé perfeita? Porque Deus é perfeito. Aleluia! E nós somos os imperfeitos. Nós somos os falhos. Nós fracassamos no nosso pensamento. Não, tem um pensamento positivo, aleluia. Tem um pensamento positivo no Senhor. Aleluia. Creia no Senhor, porque Ele tem livramento, Ele tem bênção, Ele tem alegria para os nossos corações. Amém, irmãos? Amém, aleluia. As provações devem ser bem recebidas, pois produzem fruto em nossa vida espiritual, ensinando-nos a crescer. Esse texto, esse contexto a qual nós lemos aqui nessa noite, porque nos faz crescer. A gente fala, meu Deus, o que Deus fez? Deus foi excelente. Deus mudou minha história, mudou o quadro e me deu a vitória, abriu a porta, aleluia. Então nos faz crescer, né? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Irmão, a santidade de Abraão foi incrível, porque ele confiou no Senhor. Segundo o que lemos aqui nos registros bíblicos, Abraão nunca foi influenciado pela idolatria dos outros povos. Ao contrário, foi monoteísta que sempre edificou altares. Em Gênesis 12, do verso 6 ao 8. Então, irmãos amados, ele olhou, aonde ele pisava, ele fazia um altar, e aonde ele estava, o altar de Deus estava dentro da consciência dele, dentro do coração dele, aleluia. Ele andava com Deus, fazia a vontade de Deus, não aceitava o mundo sobre os seus olhos, sobre a tua mente. O quanto isso é importante, a santidade. Viver para Deus, andar com Deus, tem que ter santidade. Aleluia, tem que estar transformado, tem que aceitar a vontade de Deus, o querer do Senhor. Isso é muito importante. Por isso podemos afirmar que ele foi chamado para ser referência de santidade na história da humanidade. Amém, irmão? E nós também fomos chamados. Nós temos que esquecer esse mundo aí. Nós temos que viver, aleluia, andarmos aqui, aleluia, mas caminhando para o céu, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, olhando para Deus, aleluia, porque o mundo é corrupto, o mundo nos deseja, o diabo nos deseja, mas nós somos de Deus, aleluia, aleluia, nós somos de Deus, aleluia, Deus nos chamou, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que viver com a vontade de Deus dentro do nosso coração. O desafio da obediência. Abraão e seus desafios. Ele é obediente do Senhor. E nós passamos, irmão, até a mão na nossa cabeça e aceitamos. Não, vamos aceitar e obedecer ao Senhor. Aleluia. Vamos obedecer. Geralmente custa um preço muito alto para qualquer um de nós obedecer. O preço é alto. Aceitar o que Deus tem, o preço é alto, a prova é alta, né? Deus nos espreme para sair de nós azeite, para sair de nós fé, para sair de nós a vontade dele, meu irmão. Na prova, Deus nos leva para o Getsemane da prova, sobre essa terra, você está entendendo? Aleluia, para ver se nós não vamos negar ao Senhor, negar o seu caminho, negar as suas escrituras, negar a tua vontade. O Senhor te chamou, amém, igreja? Amém, o Senhor te chamou, meu irmão, aleluia, para andar com Ele. E Hebreus, no capítulo 5, o verso 8 e 9, está escrito assim, ó: Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O próprio Cristo aprendeu a obedecer. Para andar com Deus não é brincadeira. Lembra que o Senhor falou para o Pai eterno: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, cumpra a tua vontade.
E às vezes, irmão, nós queremos abandonar o cálice da salvação, o cálice da vida eterna, o cálice do sofrimento, o cálice da obediência, queremos deixar. Queremos obedecer o cálice e o pão da vida, que é Jesus Cristo. O negócio é muito sério na nossa vida. Aí o verso 9 diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que nele obedecem. Aleluia. Irmão, então nós devemos pensar, o chamado do Abraão também é o nosso chamado, meu irmão. Você está entendendo? Seu primeiro encontro com Deus, a Bíblia não nos fornece detalhes sobre como Abraão conheceu o Senhor. A Bíblia não fornece. Não sabemos de que maneira o Altíssimo se revelou ao patriarca, nem como a sensibilidade, aleluia, espiritual de Abraão foi despertada para identificar o verdadeiro Deus. Sabemos apenas que ele alcançou a fé o suficiente para conhecer, amar e seguir e obedecer ao Senhor ao longo da sua jornada. Irmão, nós já sabemos que Abraão ouviu o Senhor. E eu quando estava estudando, meditando na palavra do Senhor, e eu fiquei pensando assim, me vinham uns negócios na minha mente, no meu coração, e eu fiz assim, Abraão de repente ouviu a voz, ele falou assim, onde vem isso? Então, quem falou? Assim, eu sempre penso, quando eu estou lendo a Bíblia, assim, vem algo assim na minha mente, algumas coisas, sabe assim, e eu fico assim, desenhando dentro do meu coração, meu irmão, mas logo na sequência, quando eu estava orando, quando eu estava lendo, me veio assim, quem tem ouvido ouça, que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia! Meus irmãos, nós temos ouvido, tudo bem, ouvido é orelha, mas tem gente que só tem orelha, e não ouve, e nós precisamos ser sensíveis ao Senhor, amém? Aleluia! Irmão, olha, teve vezes na minha vida, algumas vezes, que eu fui para um determinado local, peguei um carro, quando eu estava na avenida, Deus falou assim, volta para casa, não fui eu que falei, eu não falei nada de você. Volta. Eu falei, Deus me perdoa. Por quê? Porque eu quis abençoar, eu quis realizar alguma coisa em prol de uma vida, e o Senhor não, eu estou provando. A gente precisa entender a Deus, compreender o Senhor. Então, quanto é importante, meus irmãos, nós temos uma intimidade com o Senhor, o chamado de Abraão. Irmão, ele tinha uma missão. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. E o que eu quero dizer a você, irmão, quantos crentes a gente tem visto por aí cansado, 30 anos, 40 anos, cansado, fadigado. Ontem ouvimos a história linda de Enoque, que começou a andar com Deus, ele tinha 65 anos, mas ele andava, após 65 anos que ele começou a andar com Deus, ele começou a andar os 365 dias do ano, e viveu 365 anos, Então, irmão, são 75 anos, ele foi chamado. Então, veja bem, irmão, no dia que você está, sabe, você pode estar até cansado, mas Deus dá um renovo. Aleluia, Deus. Para você realizar a vontade dele, para você andar com ele. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, eu sempre cito esse texto que eu gosto, e está dentro do meu coração. Eu falei, meu Deus, eu quero ter uma velhice boa, quero ter força de um leão, de um menino de 20 anos. Você está entendendo? Eu pego um saco de cimento, e eu pego ele assim, abraço ele, levanto ele, e subo as escadas. Daí a minha esposa, eu falei, por quê? Porque, irmão, eu olho para a Escritura, eu peço a ajuda de Deus. Você está entendendo? Eu falei, o rapaz colocou um saco de cimento no meu porta-mala, aí quando cheguei em casa, eu falei, Jesus, e agora, Aí eu falei, Deus, eu dependo de ti, me dá força,
Eu peguei aquele saco de cimento assim, ó, agarrei aqui, ó, coloquei aqui que nem criança subia as escadas. Aleluia! Deus nos renova, Deus nos dá força. Amém, Aleluia, aleluia. 35 anos eu garoto. Eu sei que o presbítero não aguenta essa cimento. Irmão, aleluia! Nós temos um Deus abençoador que dá saúde para nós. Eu sei que o diabo não aguenta. Aleluia! Mas, irmão, com a ajuda de Deus, a gente vence. Aleluia! Né, irmão? Com a ajuda de Deus, a gente vence. Mas eu pego. Eu sei que o irmão Rafael não veio, eu pego. Aleluia! Então, quando é importante, irmão, a gente pedir ajuda de Deus, né? Porque Abraão, com 75 anos, era um homem que falou: eu aceito os seus desafios. Eu mesmo, né? A sua missão, aleluia, com 75 anos, ele foi chamado para iniciar uma nova missão absolutamente desconhecida. Imagina você sai da tua meio da tua parentela, né? Você não sabe o endereço, não sabe a nação, não sabe a terra, não sabe nada, mas Deus sabe. Porque quando ele chamou Saulo, ele falou para o profeta Ananias na rua direita, né? Mas lá na casa de Judas, ele sabe o que vai fazer na nossa vida ainda. Na nossa vida ainda. Amém, irmão? Aleluia. Ele sabe. Ele sabe, é porque você já passou dos 60, 65, 70, que está indo. Não. Ele tem muita coisa. Pois a Bíblia diz, no Salmo 90, 10, o que diz lá: se chegar aos 70, é cansaço e fadiga. Se chegar aos 80, é pura rebustez e cuidado. Não é verdade? Salmo 92, 14 diz o quê? Né? Que ainda na velhice dará fruto, e os seus frutos serão viçosos e florescentes. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, irmãos amados, na casa de Deus, aleluia, tem a bênção, tem emprego. Está entendendo? Aquele que não consegue pegar, por exemplo, aquela caixa, tem a oração. Dá para ajoelhar e orar. Não é verdade, né? Que nem Ana, há 84 anos, Lucas 2,36, de dia e de noite na casa do Senhor, uma velhinha abençoada, cheia do poder e conselheira. Então, quando é importante, irmão, estar na casa de Deus, né? Aleluia, porque Deus renova. Deus renova ou não renova? Deus renova, meu irmão. Aleluia. Não olha para a idade, olha para o Senhor, porque Deus, ele tem um plano. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos amados, ele confiou, aleluia, ele tinha uma missão para ser cumprida, ele tinha que fazer a vontade do Senhor, aleluia. Ele deveria ser a semente de um novo povo, irmão. Embora a sua esposa fosse idosa e estéril, nossa idade, porém, jamais será um problema para o agir de Deus. Amém? A nossa idade jamais será um problema para Deus agir, né? Porque Deus tinha uma promessa para Abraão. A mulher dele já tinha uma idade avançada, ele também, mas Deus tinha renovo, Deus tinha saúde para dar. Ele chamou tanto os jovens Samuel e Davi, como também os anciãos, Abraão e Moisés. E ele te chama nessa noite. Ele chama a criança, ele chama a pré-adolescente, ele chama a adolescente, ele chama a jovem, ele chama a idade média, ele chama a idade idosa. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. É Ele que renova, é Ele que fala, é Ele que é o nosso Deus. Abraão foi um canal de bênção, irmão. Deus também nos chama para ser um canal dele, um canal de cura, de milagre, de bênção. Aleluia, de uma palavra de poder para a nossa família, os nossos vizinhos, para o bairro onde nós moramos, para a cidade onde residimos, irmão. Então o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. A obediência de Abraão acionou todo o processo que desencadeou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, todo o processo foi através de Abraão. Aleluia. Mateus 1,17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi
até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O Senhor é poderoso, Ele vem trabalhando em todas as gerações, Ele vem trabalhando em todas as nações, Ele vem trabalhando em todos os corações. Ele é o Senhor, Ele tem propósito, meu irmão. Olha só, irmão, atender. Imagina a sua descendência na casa de Deus, a sua família, não é verdade? Né? A sua genealogia na casa de Deus por causa de você, né? Por causa da sua vida, por causa do seu exemplo, é de você atender ao Senhor. Da mesma forma, a nossa chamada não se relaciona apenas com o tempo presente. Quando Deus nos chama, Ele tem propósito para hoje, e para amanhã, e para agora, e para depois, e para nós, e para a nossa posteridade. Amém, irmão? Ele nos chama, Ele que nos chamou, foi Ele que nos abençoou, foi Ele que nos atraiu. Então Ele tem bênção para a nossa glória. Ele se responsabiliza pela tua chamada, a tua salvação. Mas a tua família depende de você, seus amigos, o pai, onde tu moras, né? Então, irmão, vamos ser exemplo, porque, irmão, quando Ele chama, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: o desafio da obediência. Abraão, por ser exemplo, foi desafiado a obedecer a Deus em pontos críticos da vida, situações críticas, o espírito de aventura. Os caminhos da fé exigem espírito de aventura. Isso estava presente na experiência da vida de Abraão. Deus, Ele nos chama para andar com Ele, né? Você tem que ter a fé de aventureiro. Você está entendendo? Você tem que crer, né? Situações difíceis, né? Ele aceitou e partiu sem saber para onde ele ia. Foi ele que aceitou o chamado do Senhor, a disposição para a ruptura. Ele teve que romper com a tua família, com a tua terra, a separação, né? Irmão, separação da tua família, separação do mundo. Irmão, tem que ter rupturas na nossa vida, senão nós não vamos nunca servir ao Senhor da forma que Ele deseja. É necessário isso, deixar a sua parentela por ordem divina, né? Livrando-se da idolatria do seu lar. Lá em Josué, no capítulo 24, versos 2 e 3, fala a respeito dessa situação. Você não aceita, mas você aceita o Senhor, aleluia, né? Aí você quebra toda a ruptura que você tem com a família, com a terra, com o pecado e etc, etc. E isso, irmão, alegra o coração de Deus, amém? Aleluia, alegra o coração do Senhor, aleluia. Irmão, ponto 3 aqui, obediência incondicional. O caminho da fé é também o caminho da obediência. Quando temos fé, é porque estamos em plena obediência ao Senhor e queremos, aleluia, fazer a vontade do Senhor, amém? Aleluia. Fé e obediência, irmão, aleluia. Isso fez a diferença na vida de Abraão. Glórias ao nome do Senhor. Crença no impossível. O caminho de fé também supera os aparentes impossíveis humanos, porque nós somos humanos e a gente acha que a gente não vai alcançar, né? Fala, meu Deus, eu não tenho nada, mas será que eu vou chegar lá? Chega, com Deus a gente chega, aleluia, né? A gente tem um jargão assim, eu e você já falamos isso, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Não é verdade, né? Aleluia. Então Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, irmão, né? Crença no impossível. É necessário a gente crer no Senhor. Abraão foi convocado para ser pai de uma grande nação, porém tinha diante de si problemas aparentemente insolúveis. Por exemplo, a esterilidade de Sara. Sua esposa não podia gerar filho. E ele fez uma promessa.
né? Então veja bem, tudo isso ele alcançou. Aleluia. Um outro ponto aqui, o abandono da sua terra implicava em abandonar a terra conhecida, os familiares, caminhar em busca do desconhecido. Então já pensou você deixar? Tem gente que é assim, né? Irmão, às vezes a gente vê assim, que os pais amam os filhos, né? E conhecem os filhos, mas veja bem, a nora que vai chegar, você não conhece, né? Às vezes o pai fala, eu vou comprar essa casa, e lá no fundo tem um terrenão, eu vou construir, mas você não conhece a nora. Por isso que existe privacidade, não é verdade? É melhor a gente cuidar da nossa vida, né? Aleluia, o Senhor convidou, né? Saiu da casa do pai, né? Para um lugar desconhecido. E às vezes nós vamos, né? Muita gente que morava em Japa Rural já se mudou para outro município, foi para um lugar desconhecido, mas ali gostou, ali construiu família, ali os filhos se casaram, não é verdade, né? E ficaram por ali, né? E o sabor da terra penetrou no seu coração. Então, irmão, quanto é importante a gente manter o pé no chão. Quando Deus falar conosco, não tenha dúvida, é Deus, mas você tem certeza que é Deus, né? Tem que ter certeza, aleluia. Então isso é muito importante. Ele foi em busca de um lugar desconhecido, uma terra desconhecida, a conquista da terra. A terra prometida deveria ser conquistada. Como fazer isso sozinho? Porém, diz a Bíblia que Abraão partiu e lá chegou. Posteriormente, ele deixou a terra por causa da fome ali no Egito. Mas, resumindo aqui, que já se esgotou o horário, ele foi próspero. Se você ler aqui em Gênesis capítulo 13, aleluia, capítulo 13, glórias ao nome do Senhor. No capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. 1 e 2 diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha com ele, Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, aleluia. Meus irmãos, ele era de sobra, porque Deus, quando ele promete, ele dá sobra. Lembra que Jesus orou, sobrou 12 cestos, né? Para quem só tinha alguns peixinhos, algum pãozinho, não é verdade? O Senhor é poderoso, amém, irmãos? Aleluia. E a Bíblia também nos relata aqui, louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis, no capítulo 13, no verso 12, diz assim, aleluia: e habitou Abraão na terra de Canaã, Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas em Sodoma. Meu irmão amado do Senhor, olha, Abraão deu preferência a Ló. Pode escolher, né? Porque Deus vai escolher para mim. Irmão, deixa Deus escolher, deixa Deus te abençoar, amém, igreja? Aleluia. Deixa Deus fazer. Tem muita gente olhando para muita coisa assim, e ali vai ficar no prejuízo. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído, né? Então, quanto é importante nós temos uma fé no Senhor, nosso Deus, irmão. E aqui em Gênesis capítulo 25, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, já estou encerrando, irmão, aleluia, glórias ao nome do Senhor. No capítulo 25, louvado seja Deus, diz assim o verso 8 e o verso 9: e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram no Isaac e Ismael e seus filhos na cova de Macetela, no campo de Efron, filho de Osar, hebreu, que estava em frente de Maré. Meu irmão amado, aleluia. E nós louvamos a Deus, irmão, e queremos encerrar essas promessas a Abraão, porque o Senhor falou assim que ia abençoar toda a sua descendência, irmão, aleluia, como a areia do mar, amém? Aleluia, né? E Deus tem promessa. Essa palavra aqui é para mim e para você. A sua descendência foram como a areia do mar, tomando posse das promessas que foram feitas pelo Senhor nosso Deus a Abraão, amém? Você toma posse daquilo que Deus já
Deus assim te abençoa, porque o nosso Deus, Ele só quer nos abençoar. A vida de Abraão foi uma vida farta, ele obedeceu, passou por dificuldade, por alguns problemas na vida, mas ele tomou posse, aleluia, da vontade de Deus, do desejo do Senhor, porque o desejo do Senhor, ele tem que prevalecer na nossa vida, amém, irmãos? O desejo do Senhor é que eu e você venhamos a ser abençoados todos os dias da nossa vida, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Deus eterno e poderoso, que Ele está aqui para te abençoar. Ele tem terra, Ele tem coisas para a sua vida, Ele é o nosso Deus de amor. Vamos atender o chamado, amém, do Senhor. Cada um de nós temos um chamado para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho um chamado, o presbítero tem um chamado, você tem um chamado para abençoar e para ser abençoado, amém? Aleluia. Então aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Deus tem uma promessa até para aqueles que não conhecem Ele. Aquele que te ajuda e não conhece o Senhor será abençoado por causa da sua vida, aleluia. Aquele que não conhece o Senhor, não tem intimidade, não aceitou a Cristo, será abençoado por causa da tua vida, aleluia. Isso é muito importante, nós sabemos, amém? Irmão, levanta as tuas mãos, receba a bênção do Senhor. Pai, eu quero orar por cada um aqui presente, e nós estamos nesse culto, 12 dias para 12 meses de vitória e de alegria. Eu te peço a tua bênção, que venha, Senhor amado, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que os seus filhos somente tenham fé e obedeçam ao Senhor, creia no Senhor, ande com o Senhor, ouça a voz do Senhor e receba a bênção do Todo-Poderoso, o Autor da vida. E nós louvamos o Senhor por a vida de cada um aqui presente e oramos em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Os irmãos gostaram da presença.